Helena sempre foi a alma silenciosa da pequena casa em meio às plantações de arroz. Aos 32 anos, já havia aprendido a transformar cansaço em carinho, medo em força e ausência em esperança. Tinha 2 filhos pequenos, Lucas, de 7 anos, curioso e impaciente, e Marina, de 4, doce como um botão de flor recém-aberto. A vida seguia firme apesar das dificuldades. Até que, numa tarde quente de verão, Helena recebeu um telegrama que mudaria tudo. Sua mãe estava muito doente. E a fazenda da família corria risco de ser perdida. A mensagem era urgente, quase desesperada. Ela leu e releu com o coração acelerado. Olhou para a cozinha onde os filhos brincavam, com colheres de madeira e massinhas de farinha. Como poderia deixar aquilo tudo? Mas como poderia ignorar sua família de origem, que agora precisava dela como nunca? O marido Samuel percebeu seu desespero. Viu os olhos dela se encherem de um medo antigo, aquele medo de falhar com todos os lados da vida ao mesmo tempo. Vá ajudar sua mãe, disse ele, acariciando seus ombros. Nós ficaremos bem por aqui, prometo. Aquelas palavras deveriam acalmá-la, mas doeram como facas. O senso de responsabilidade esmagava seu peito. Helena arrumou uma mala pequena. Enfiou dentro dela apenas roupas simples, um pano de prato bordado por Marina e a antiga fotografia dos 4 juntos. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, ela se ajoelhou diante dos filhos. Mamãe volta logo, meus amores. É só por um tempinho. Lucas a abraçou forte com lágrimas silenciosas. Marina segurou seu rosto com as mãozinhas pequenas. Você jura, mamãe? Helena jurou, mesmo sem ter certeza. Quando ela se virou para ir embora, seu coração parecia se partir em 2 metades que não voltariam a se encaixar. Samuel ficou parado na porta com as crianças acenando, mas seus olhos carregavam um peso que ela não soube decifrar, algo entre preocupação, medo e culpa. O trem partiu devagar, e Helena observou o rosto deles sumindo no horizonte. O som dos trilhos parecia repetir a mesma frase dolorosa. Você está fazendo o que precisa. Você está fazendo o que precisa. O que ela não sabia, o que não tinha como saber, era que o tempinho se transformaria em meses, depois em anos, e depois em décadas. A doença da mãe piorou. A fazenda despencou em dívidas. Helena teve que assumir trabalhos, administrar a colheita, cuidar dos irmãos mais novos e tentar salvar o que restava da herança da família. Ela escreveu cartas, muitas, mas nunca recebeu resposta. Do outro lado, Samuel, envergonhado por não conseguir sustentar a casa e incapaz de contar a verdade, que havia perdido o emprego, que a família dele assumira as crianças e que ele estava afundando. Escondeu todas as cartas, guardou-as em uma caixa de madeira e nunca contou aos filhos que Helena tentara voltar. O silêncio cresceu como um muro. E Helena, acreditando que não era mais necessária, deixou o tempo levar seus passos para longe. 25 anos depois ela voltaria e descobriria que sua ausência nunca foi escolha, mas consequência de um amor mal compreendido. 25 anos passaram silenciosos, mesmo que dentro de Helena tudo gritasse todos os dias. A fazenda da mãe finalmente foi salva, os irmãos crescidos, a vida estabilizada. Mas agora, já aos 57 anos, ela sentia que algo dentro de si continuava inacabado, como um tecido que se rasgou e nunca foi remendado. Numa manhã de outono, com um cheiro de café fresco preenchendo a cozinha da velha casa rural, Helena decidiu iria voltar, não para pedir perdão, pois não sabia se tinha esse direito, mas para olhar nos olhos dos filhos que deixou para trás e dizer ao menos uma verdade. Ela nunca os esqueceu. Fez a mala com mãos trêmulas. A viagem até a antiga cidade parecia mais longa do que antes, como se o tempo tentasse impedi-la de reviver feridas profundas. Quando chegou, o cenário lhe pareceu familiar e estranho ao mesmo tempo. As ruas eram as mesmas, mas as árvores estavam maiores. As casas tinham novas pinturas. A vida tinha seguido sem ela. Respirou fundo e caminhou até a casa que um dia fora sua. A porta da frente tinha cor diferente, mas o cheiro da madeira era o mesmo. Cheiro de infância, de arroz cozinhando, de risos de crianças ao entardecer. Ela bateu.
O coração quase saiu pela boca. Quem abriu a porta foi um menino de uns 8 ou 9 anos. Olhos curiosos, sorriso tímido, cabelos escuros como os de Lucas quando era pequeno. Oi, você é a professora nova da Marina? Helena quase perdeu o ar. Sou uma velha amiga da família. Antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, uma voz adulta surgiu do corredor. Miguel, quantas vezes eu já te falei para não abrir a porta para estranhos? O homem que apareceu atrás da criança fez o mundo de Helena parar. Lucas, mais velho, mais forte, com o semblante sério que ela imaginava que ele teria um dia. Mas os olhos... Aqueles olhos eram os mesmos do menino que a abraçou chorando no dia de sua partida. Ele a reconheceu no mesmo segundo, mas ao invés de emoção, um choque duro tomou conta de seu rosto. Mãe? A palavra saiu como um sussurro quebrado. Helena mal conseguiu responder. Lucas, meu filho, eu... Ele levantou a mão interrompendo-a. Por que você voltou? Depois de 25 anos. A frieza na voz dele cortou mais que qualquer faca. O menino, confuso, olhava de um para o outro como se estivesse assistindo a uma cena que não entendia. Eu precisava ver vocês. Precisava explicar. Helena disse com a voz trêmula. Explicar? Lucas riu com amargura. Depois de uma vida inteira, depois de nos deixar achando que não éramos importantes, Helena levou a mão ao peito, tentando segurar a dor. Eu nunca quis ir embora. Eu tentei voltar. Eu mandei cartas, muitas. Lucas fechou o rosto. A gente nunca recebeu nada. Antes que ela pudesse responder, outra figura apareceu no corredor. Marina, agora com 30 anos, cabelos presos, expressão cansada. Quando viu Helena, o choque tomou conta de seu rosto. Não, não pode ser. Ela não disse mãe. Ela disse apenas... Você... Os olhos de Marina se encheram de lágrimas, não de emoção, mas de dor acumulada. Por favor, pediu Helena, me deixem explicar. Mas Lucas balançou a cabeça. Não sei se quer ouvir. E voltou para dentro da casa carregando o filho pelo braço. Marina ficou na porta por alguns segundos. Seu olhar dizia tudo. Mágoa, abandono, saudade e medo de acreditar. Volte amanhã, Marina disse antes de fechar a porta. Amanhã, talvez a gente consiga te ouvir. A porta se fechou. Helena desabou no banco do jardim, chorando como uma mãe que nunca parou de amar, apenas não tinha mais para onde voltar. Na manhã seguinte, Helena demorou alguns minutos antes de criar coragem para se levantar. Dormira em uma pousada simples perto da rodoviária, com a mala encostada na porta e o coração pesado demais para descansar de verdade. A frase de Lucas ecoava na mente. Depois de uma vida inteira? Mesmo assim, ela voltou. A casa parecia menor à luz do dia. Os vasos de plantas na janela denunciavam cuidado. Alguém ali mantinha a casa viva. Helena respirou fundo e bateu na porta com delicadeza. Quem abriu dessa vez foi Marina. Os olhos dela estavam inchados, como quem havia chorado mais do que gostaria de admitir. Ainda assim, havia algo menos rígido em seu semblante. Entra, disse seca, mas sem agressividade. Helena entrou devagar, como se pisasse em memórias. A sala era diferente, mas ainda tinha o mesmo cheiro de madeira antiga. Quadros nas paredes, fotos em porta-retratos, brinquedos espalhados pelo chão, e em uma das estantes, entre livros e lembranças, ela viu uma fotografia emoldurada. Ela, Samuel, Lucas pequeno no colo e Marina ainda bebê. O mundo girou por um segundo. Ele ainda guarda essa foto, murmurou mais para si mesma. Marina seguiu seu olhar. Papai nunca jogou nada fora. Nem as coisas boas, nem as ruins. Helena engoliu em seco. Ele está aqui. Marina hesitou. Está, mas não como antes. Papai está doente, mãe. Muito doente. A palavra mãe saiu involuntariamente e as duas perceberam. Um silêncio pesado se instalou, mas era um silêncio diferente daquele do dia anterior, menos cortante, mais frágil. O que ele tem? Helena perguntou, sentindo as pernas tremerem. Ao coração e outras coisas. Os médicos dizem que é questão de tempo. Helena fechou os olhos, engolindo o choro.
A culpa cresceu dentro dela como um nó. Ele sabe que eu voltei? Sabe. Marina respirou fundo. Foi ele quem pediu para eu deixar você entrar hoje. Lucas surgiu no corredor com expressão séria. Não parecia disposto a abraços, mas também não a expulsou. A gente vai ouvir, disse ele cruzando os braços. Mas não prometa nada que não possa cumprir de novo. Helena assentiu. Não vim prometer. Vim contar a verdade. Sentaram-se à mesa da cozinha. Helena contou sobre a doença da mãe, sobre a fazenda em risco, sobre os irmãos mais novos que dependiam dela. Contou que a ida seria breve, que os primeiros meses passaram em luta, que as cartas eram seu único fio de esperança, cartas que nunca obtiveram resposta. Eu escrevi a vocês no aniversário de cada um, nos natais, nas colheitas. A voz dela falhava. Eu achava que vocês estavam com raiva, que tinham decidido me esquecer. Então, eu parei de insistir. Mas nunca parei de amar. Lucas olhou para a mesa, os punhos cerrados. A gente passou a infância achando que você tinha escolhido ir embora. A voz dele era baixa, mas tremia. Papai nunca falou mal de você. Só não falava nada. E a avó? Helena perguntou. A mãe dele? Marina respondeu. Ela disse que você precisava cuidar da sua família de origem. A gente não entendia. Só doía. Luke olhou para o irmão. Se virou cedo. Com 10 anos já parecia um adulto. Lucas deu de ombros desconfortável. Alguém tinha que cuidar da Marina. Nesse momento, o menino do dia anterior apareceu na porta da sala, observando com curiosidade. Pai, é a senhora de ontem? Perguntou. Lucas suspirou. É sim, filho. Helena sentiu o peito apertar ao ouvir aquela palavra. Filho. Era seu neto. Um menino que crescera sem saber quem ela era. Qual o seu nome? Ela perguntou com um sorriso tímido. Miguel, respondeu se aproximando. Você é parente da vovó? A pergunta atingiu em cheio. Marina respirou fundo. Ela é a nossa mãe, Miguel, sua avó. O menino arregalou os olhos, surpreso, e então sorriu com simplicidade infantil. Que legal! Então eu tenho mais uma avó. Helena não conteve as lágrimas. Naquele instante, uma tosse forte veio do quarto ao fundo, quebrando o momento. Marina se levantou rapidamente. Ele acordou. Lucas olhou para Helena. Acho que está na hora de você ver o homem que ficou, disse. Com dureza, mas também com algo de convite. Helena entendeu. Secou os olhos, respirou fundo e caminhou pelo corredor, seguindo o som da respiração fraca. Quando entrou no quarto, viu Samuel deitado, a pele pálida, os cabelos grisalhos, o corpo mais frágil do que jamais imaginou. Mas os olhos ainda eram dele. Ele sorriu fraco ao vê-la. Helena, você voltou, e naquele momento, sem saber, ela estava prestes a ouvir uma verdade que mudaria tudo o que acreditou. Sobre si mesma por 25 anos. Helena se aproximou devagar da cama. O quarto tinha cheiro de remédio, mas também de lembranças antigas, como se cada objeto contasse um pedaço da vida que ela deixou para trás. Samuel respirava com dificuldade, porém seus olhos brilhavam com uma mistura de alívio e culpa. Você voltou, ele repetiu quase num sussurro. Helena segurou a borda da cama, tentando não desabar. Eu tentei, Samuel. Por tantos anos, eu tentei. Ele fechou os olhos, como se aquela frase fosse uma espada atravessando décadas de silêncio. Eu sei, disse enfim. Lucas e Marina estavam à porta, observando tensos. Pareciam querer ouvir e fugir ao mesmo tempo. Samuel respirou fundo, como se juntasse as últimas forças que tinha. Vocês precisam saber a verdade. Os dois. Olhou para os filhos. E você também, Helena. Eu não podia levar isso comigo. Um silêncio pesado tomou o quarto. Quando você foi embora, começou ele encarando Helena. Eu estava arrasado. Tinha perdido o emprego. As dívidas cresciam. A casa estava caindo aos pedaços. Eu me sentia um fracasso. Como homem, como marido, como pai. Helena mordeu o lábio, engolindo a dor. Eu pensava, se ela souber, vai largar tudo e voltar. Vai tentar carregar o mundo nas costas de novo. E eu não queria isso para você. Você já tinha passado a vida ajudando todo mundo.
Pensei que sua família precisava de você mais do que nós. Lucas balançou a cabeça, confuso e frustrado. Mas por que não contou? Por que ela nunca mais voltou? Perguntou ele. A resposta veio como um golpe. Porque eu pedi para ela não voltar. Helena levou a mão à boca. As lágrimas escorriam antes mesmo que ela percebesse. Eu pedi? Ela sussurrou. Pedi. Ele começou a chorar. Falei para você se concentrar na sua mãe. Falei que as crianças estavam bem. Disse que você faria mais falta lá do que aqui. Quando você escreveu dizendo que tentaria voltar no mês seguinte, eu respondi pedindo que não viesse. Que não se preocupasse conosco. Lucas e Marina ficaram imóveis. O ar parecia ter congelado. E as cartas? Marina perguntou com a voz trêmula. Por que nunca recebemos nada? Samuel olhou para ela tomado pelo arrependimento. Porque eu escondi. Todas. A palavra ecoou no quarto como um trovão. Eu guardava numa caixa. Eu lia sozinho e chorava sozinho. Mas achava que era o melhor. A mãe de vocês me ajudou nos primeiros anos. Sofremos sim, mas conseguimos. E quando percebi que tinha ido longe demais, já era tarde. Tarde demais para explicar. Tarde demais para reparar. Ele começou a tossir, sufocando-se em emoção. Eu estraguei tudo, disse com a voz falhada. Mas nunca quis tirar vocês da mãe de vocês. Eu só quis proteger. De um jeito errado. Muito errado. Helena, com lágrimas quentes descendo pelo rosto, segurou a mão dele. Você me tirou deles e tirou eles de mim, disse sem ódio, apenas com uma dor profunda. Mas eu sei que você fez o que achou que era certo. Lucas então caiu de joelhos ao lado da cama. Pai, por que não contou antes? Quantas noites eu chorei achando que ela tinha nos abandonado. Marina também chorava, as mãos cobrindo o rosto. Samuel os olhou com a respiração falha. Porque eu tinha medo de perder vocês dois. E tinha medo maior ainda, de perder o direito de ser pai. O silêncio foi quebrado pelo som de Miguel entrando no quarto, tímido. Vovô, você tá chorando? Samuel sorriu fraco. Está tudo bem, meu menino. Sua família está inteira de novo.